A história do HIV/AIDS, ela é marcada por tragédias, superações e também por avanços significativos. Desde os primeiros casos registrados há quase 40 anos de um caso de AIDS, nós enfrentamos um desafio que testou os limites da ciência, da sociedade e também dos direitos humanos. No início, a AIDS representava uma sentença de morte e também alimentava estigmas profundos, mas a união de esforços globais transformou essa realidade. Hoje, graças aos tratamentos eficazes, pessoas convivendo com o HIV podem levar vidas plenas e saudáveis. É importante sempre a gente distinguir que a AIDS não é a mesma coisa que o HIV. A pessoa somente virá desenvolver a AIDS quando ela não faz o tratamento. Então ela tem um HIV, não tratou, a doença progride, o vírus progride para a doença AIDS. No entanto, o combate à discriminação e à desigualdade ainda é uma batalha constante. E neste vídeo nós exploraremos os impactos da epidemia da AIDS, as lições aprendidas e o caminho traçado para garantir o direito à vida e à dignidade a todos. Nós iremos explorar os direitos legais das pessoas convivendo com o HIV no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Este é o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante essa colocação aqui porque esse é o grande mote desse nosso vídeo, e ainda mais nesse dia de 1º de dezembro que a gente vai conversar daqui pra frente nesse nosso vídeo. Fazem quase 40 anos que os primeiros casos de HIV/AIDS foram identificados no mundo. A doença foi uma tragédia de dimensões monumentais. Milhões de pessoas morreram, deixando famílias desamparadas, especialmente em países em desenvolvimento e em situação de vulnerabilidade. Experiências de sofrimento sem precedentes e perturbação social prevaleceram no início da pandemia da AIDS. A construção discursiva da AIDS, e também colocamos aqui do HIV/AIDS, lá na década de 80, se deu por meio de uma disseminação massiva em torno de uma forma de abordar essa doença estigmatizante que designava que era uma doença chamada de câncer gay ou também de a peste gay. Além de ter sido validada pelos meios científicos, especialmente pelo Center for Disease Control and Prevention, como a Gay Related Immune Deficiency, a GRID, que é a doença relacionada à imunidade gay, se a gente pode traduzir livremente assim, devido à incidência majoritária neste momento, na década de 80, em homens homossexuais, transformando-os na visão das pessoas da época como sendo os vetores da doença, portadores de transtornos e perversões. Desde o início da pandemia, 84,2 milhões de pessoas foram infectadas com o vírus do HIV e cerca de 40,1 milhões de pessoas morreram de AIDS. Como a gente já comentou no início, AIDS é a progressão da infecção pelo vírus do HIV quando a pessoa não realiza o tratamento e a pessoa morre não por conta do vírus, e sim porque há a debilidade do sistema imune da pessoa e ela acaba vindo a óbito por outras doenças oportunistas. Por mais surpreendente que esses números sejam, a contagem anual de pessoas infectadas com o HIV caiu drasticamente, principalmente devido ao desenvolvimento do tratamento antirretroviral de alta eficácia, o RART, e também da profilaxia pré-exposição, a PrEP. O tratamento antirretroviral ofereceu a melhor esperança para os pacientes. A qualidade de vida das pessoas que convivem com o HIV melhorou constantemente ao longo dos anos, com das últimas desenvolvimento dos medicamentos mais recentes, e com o tratamento com o antirretroviral, a pessoa tem uma vida plena e como a de qualquer outra pessoa que não tenha o HIV. A mortalidade diminuiu nesses anos, ao longo dos anos, e a AIDS, ela não é mais uma sentença de morte. A AIDS, aqui a gente falando o estado final da doença, porque até chegar lá, a pessoa vai conseguir fazer o tratamento, o acompanhamento e o monitoramento.
O HIV se tornou então uma infecção crônica. A longevidade também melhorou significativamente desde a introdução da terapia antirretroviral, que foi no ano de 2003, de forma global. No início de 2021, 75% das pessoas vivendo com HIV estavam acessando medicamentos antirretrovirais, muito acima do que ocorreu em 2010, em que apenas 25% das pessoas que viviam com o HIV tomavam os medicamentos, tinham acesso aos medicamentos. Havia cerca de 1,3 milhões de mulheres grávidas com HIV no ano de 2021, das quais cerca de 81% delas receberam os medicamentos antirretrovirais, dessa maneira evitando a transmissão vertical, da mãe para os filhos. Entre 2010 e 2021, o número de crianças vivendo com o HIV diminuiu de 2,5 milhões para 1,7 milhão. Esse sucesso de diminuição de casos das crianças, principalmente, desse acesso, se dá principalmente ao acesso que as pessoas tiveram nos últimos anos ao tratamento, que permite que essas crianças não nasçam com o HIV. Em 2021, havia ainda cerca de 38,4 milhões de pessoas vivendo com o HIV e ainda 650 mil mortes. De forma alarmante, 1,5 milhão de novas infecções foram registradas apenas em 2021. Embora o HIV continue sendo um problema tanto no primeiro mundo quanto nos países em desenvolvimento, são nos países em desenvolvimento, particularmente na região da África, que essas localidades carregam a maior carga e impacto da doença, representando 2/3 das pessoas que convivem com o HIV em todo o mundo. Vamos entrar agora um pouquinho mais na epidemiologia do HIV aqui no Brasil. Segundo o Boletim Epidemiológico do HIV e AIDS de 2023 do Ministério da Saúde, de 1980 a junho de 2023, foram registrados 1.124.063 casos de HIV no Brasil. O país tem apresentado anualmente uma média de 35,9 mil casos novos de HIV nos últimos 5 anos. A distribuição percentual de todos os casos de HIV identificados de 1980 até junho de 2023 evidencia uma concentração particularmente grande nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, correspondendo na região Sudeste a 49,7% dos casos e 19,7% dos casos na região Sul, de todos do Brasil. A taxa de detecção do HIV ela vem caindo no Brasil desde 2013. A taxa de detecção em 2013 foi de 21,8 casos a cada 100 mil habitantes. E no ano de 2020, de 14,4 casos por 100 mil habitantes, o menor valor observado desde a década de 90. E essa redução está relacionada, em parte, aos efeitos da subnotificação de casos causados pela sobrecarga dos serviços de saúde que ocorreu durante a pandemia da Covid-19, que as pessoas acabaram se focando muito expressivamente na Covid e acabou tendo essa baixa de identificação em um grande número de outras doenças no ano de 2021 e no ano de 2020 também. A maior concentração de casos de HIV no Brasil no período de 1980 a junho de 2023 foi observada em indivíduos com idade entre 25 e 39 anos, com um predomínio no sexo masculino, correspondendo a 50,1%, mas está aqui bem equilibrado. A faixa etária de 60 anos e mais apresentou um aumento de 20,3% no número de casos quando comparado aos anos de 2015 e de 2022, que passou de 2.209 casos em 2015 para 2.657 casos em 2022. Comparando o ano de 2012 com 2022, se passaram 10 anos, destaca-se que o aumento da taxa de detecção em jovens de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos passou de 10,1% passou de 10,1 casos por 100 mil habitantes em 2012 para 18,3 casos a cada 100 mil habitantes em 2022. E desde o início da epidemia da AIDS, em 1980, até 31 de dezembro de 2022, foram notificados no Brasil 382.521 óbitos, tendo a AIDS como causa básica desses óbitos.
O maior percentual desses óbitos ocorreu na região sudeste, com 56,1% dos casos, seguido da região sul, nordeste, norte e centro-oeste. E vamos entrar agora um pouco para entender um pouco do peso do preconceito relacionado às pessoas que convivem com o HIV. No início da pandemia da AIDS, tornou-se evidente que as sociedades mais pobres e desiguais suportaram o peso da infecção pelo HIV. A distribuição desigual dos cuidados de saúde que era disponível, acessível ou de boa qualidade afetou principalmente as pessoas atingidas pela pobreza, pelo analfabetismo e discriminação e levou diretamente a altas taxas de infecção, principalmente na década de 80 e 90, predominantemente entre as mulheres e altas taxas no geral de transmissibilidade da doença, da infecção. Nos primeiros 5 anos da pandemia da AIDS, governos de todo o mundo, pessoas comuns e também empregadores, motivados pelo desconhecimento e pelo fato de a doença parecer endêmica de certos grupos de riscos, eles tentaram prevenir a doença com medidas como testes obrigatórios, isolamento, detenção e quarentena para essas pessoas. Isso significou que as pessoas que estavam infectadas sofreram duplo risco, tanto de estarem com a infecção, com a doença, e também com a discriminação. É importante a gente distinguir aqui no caso, quando a gente está falando lá no começo da década de 80, 90, a gente estava realmente falando sobre a doença AIDS, porque o tratamento ele não estava disseminado, não estava sendo tratado ainda, principalmente na década de 80. Então o que a gente estava lidando era realmente com a doença AIDS. E hoje em dia a gente lida com o HIV. E há uma proporção muito menor de pessoas que chegam ao estado da AIDS, porque elas estão se tratando antes. Quando ela se trata, ela vai ficar bem e viver como qualquer outra pessoa, tem uma saúde ok como de qualquer outra. Nesse processo, estigmatizar os indivíduos e grupos de pessoas não teve o efeito desejado, que era de retardar a transmissão da infecção, porque as pessoas infectadas, elas evitavam o tratamento para não serem estigmatizadas como sendo portadoras daquele vírus. E isso afetou a capacidade das autoridades públicas de trazer a doença sob um maior controle, independentemente da disponibilidade de terapias sofisticadas. Os grupos de defesa referente às pessoas com o HIV e os ativistas da época, incluindo particularmente as pessoas que conviviam com o HIV realmente, mudaram as atitudes em relação à doença em modo local e também internacionalmente, chamando a atenção para a dimensão dos direitos humanos durante o percurso dessa pandemia. O trabalho dos grupos de defesa e também uma nova abordagem que atentou para os direitos humanos das pessoas convivendo com o HIV, adotada pelo primeiro diretor do Programa Global da AIDS da Organização Mundial da Saúde, o Jonathan Mann, vincularam os direitos humanos diretamente às estratégias de prevenção e também como uma forma de controlar a pandemia. E as pessoas com o HIV ou com a AIDS, elas não deveriam ser mais marginalizadas e terem os seus direitos humanos negados. Porque, dessa maneira, a doença acabaria sendo levada para o subsolo, subsolo num sentido figurado aqui, metafórico, onde seria impossível de administrar essa doença e também ela se espalharia ainda mais rápido. Mann argumentou que tratar as pessoas que estavam com a infecção protegeria não só essas pessoas, como também a sociedade como um todo. Assim, as abordagens epidemiológicas e também clínicas referentes ao HIV/AIDS tornaram-se inextricavelmente entrelaçadas com a proteção dos direitos humanos. O HIV reuniu a saúde e os direitos humanos de uma maneira que não era óbvia antes desse momento. De acordo com Michael Kirby, a ligação entre os direitos humanos e a prevenção e cuidados eficazes para o HIV é mais do que um imperativo moral, é uma necessidade epidemiológica para controle da doença. Ele acelerou o desenvolvimento de iniciativas globais de saúde, já que a escala da doença e o seu impacto no mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, exigiam medidas médicas, financeiras e políticas coordenadas. A abordagem adotada pela ONU a partir da década de 90 foi tentar incorporar os direitos humanos em estratégias para combater o HIV e a AIDS.
Um esforço internacional coordenado foi realizado através de uma série de medidas. Em 1996, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV, a UNAIDS, foi criado, reunindo autoridades de saúde pública no mundo inteiro, líderes comunitários e também políticos. 5 anos depois, em 2001, a Assembleia Geral da ONU fez a Declaração de Compromisso sobre o HIV/AIDS, que foi renovada em 2011. E isso levou à criação do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e à Malária, destinado a fornecer apoio financeiro e prevenção, controle e tratamento do HIV e também da AIDS nos países em desenvolvimento. Os Estados Unidos, sobre o presidente, que na época estava com o presidente George Bush, também fez uma grande intervenção de financiamento em 2003 por meio do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS, o PEPFAR. Esse plano foi implementado pelos Estados Unidos em 2003 porque os tratamentos, os medicamentos que salvavam milhares de vidas, eles não estavam disponíveis para todos porque eles eram extremamente caros. E com o financiamento dos Estados Unidos, por meio desse plano, pôde-se ampliar os lançamentos do medicamento de modo nacional, particularmente em países de média renda e de baixa renda, tornando o tratamento para a doença acessível. E vamos entrar um pouquinho no Dia Mundial de Combate ao HIV. Todos os anos, no dia 1º de dezembro, que é o dia de lançamento desse vídeo aqui, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Pessoas em todo o mundo se unem para mostrar apoio às pessoas que vivem com o HIV e também para podermos lembrar das pessoas que perderam a sua vida por doenças que estavam relacionadas à AIDS. Fundada essa data de 1º de dezembro em 1988, ela foi o primeiro dia internacional para a saúde global de prevenção ao HIV e à AIDS. Cada ano, as agências das Nações Unidas, governos e sociedade civil se unem para fazer campanhas em torno de temas específicos relacionados ao HIV, com atividades de conscientização e mobilização para arrecadação de fundos ao redor do mundo todo. A fita vermelha que vocês veem aqui na tela, ela é o símbolo universal de conscientização, apoio e também de solidariedade das pessoas com as pessoas que convivem com o HIV. E também um forte símbolo para esse grupo de pessoas possam ser ouvidas sobre questões importantes sobre as suas vidas. Desde a fundação dessa data, os temas do Dia Mundial da AIDS foram... Eu vou destacar alguns marcos aqui, Em 1988, o tema foi Um Mundo Unido contra a AIDS. Em 1989, Nossas Vidas, Nosso Mundo, Cuidando Uns dos Outros. Em 1990, Mulheres e AIDS. Em 1991, Compartilhando o Desafio. Dando um salto para a gente chegar mais próximo aqui, em 2020 o tema foi Solidariedade Global, Responsabilidade Compartilhada. Em 2021, acabar com as desigualdades, acabar com a AIDS, acabar com as pandemias. Em 2022, equidade já. Em 2023, comunidades liderando. E nesse ano de 2024, foi Sigamos o Caminho dos Direitos. O caminho para acabar com a AIDS é o caminho dos direitos. Respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e também promover a inclusão de todas as comunidades de pessoas é essencial para acabar com a AIDS, garantir o desenvolvimento sustentável e também a segurança humana. É urgente eliminar as leis criminais e outras que violam os direitos das pessoas e é igualmente urgente promulgar leis e adotar medidas que defendam os direitos de todas as pessoas. E é justamente por isso que nós estamos fazendo esse vídeo aqui para reforçar os direitos legais das pessoas convivendo com o HIV. O mandato do Marco Internacional dos Direitos Humanos tem força legal e as comunidades têm o direito de exigir que as partes responsáveis cumpram os compromissos assumidos em relação aos direitos humanos. E vamos nos aprofundar agora nos direitos das pessoas convivendo com o HIV. No Brasil, em 1989, os profissionais de saúde e da sociedade civil criaram, com o apoio do Ministério da Saúde, a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS.
que foi o nome dado, né, na época. E lá em 1989, esses profissionais da saúde, os membros da sociedade civil, em conjunto com o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, foram eles que criaram essa declaração, e o documento foi aprovado no Encontro Nacional de ONGs que trabalham com a AIDS, o ENONG, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E vamos destacar algumas dessas cláusulas desse documento aqui. A primeira: todas as pessoas têm direito à informação clara, exata sobre a AIDS. A segunda, que os portadores do vírus têm direito às informações específicas sobre a sua condição. Terceiro, todo portador do vírus da AIDS tem direito à assistência e ao tratamento, dados sem qualquer restrição, garantindo a sua melhor qualidade de vida. Eu estou lendo aqui para vocês, gente, as mesmas expressões que está escrito lá, que ainda não foi atualizado. Quarto, nenhum portador do vírus será submetido a isolamento, quarentena ou qualquer tipo de discriminação. Quinto, ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos das pessoas pelo único motivo de serem portadoras do HIV/AIDS, qualquer que seja a sua raça, nacionalidade, religião, sexo ou orientação sexual. Sexto, todo portador do vírus da AIDS tem o direito à participação em todos os aspectos da vida social. Toda ação que visar a recusar aos portadores do HIV/AIDS um emprego, um alojamento, uma assistência ou a privá-los disso, ou que tenda a restringi-los à participação em atividades coletivas, escolares e militares, deve ser considerada discriminatória e ser punida por lei. Sétimo, todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, órgãos e tecidos que tenham sido rigorosamente testados para o HIV. 8. Ninguém poderá fazer referência à doença de alguém, passada ou futura, ou ao resultado dos seus testes para o HIV/AIDS, sem o consentimento da pessoa envolvida. A privacidade do portador do vírus deverá ser assegurada por todos os serviços médicos e assistenciais. E 9, ninguém será submetido aos testes de HIV/AIDS de forma compulsória em nenhum caso. Os testes de AIDS deverão ser usados exclusivamente para fins de diagnóstico, controle de transfusão e transplantados, estudos epidemiológicos e nunca qualquer tipo de controle de pessoas ou de populações. Em todos os casos de testes, os interessados devem ser informados para o que eles estão sendo testados. E os resultados devem ser transmitidos por um profissional competente. E 10º, todo portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que ele deseja o seu estado de saúde e o resultado dos seus testes. O 11º, toda pessoa com HIV/AIDS tem o direito à continuidade da sua vida civil, profissional, sexual e afetiva. Nenhuma ação poderá restringir os seus direitos completos à cidadania. Essa que foi essa síntese da declaração, e vamos aprofundar um pouco mais na legislação brasileira para as pessoas, né? Porque nós falamos dessa declaração, mas existem outras leis mais específicas que amparam as pessoas convivendo com o HIV, garantindo acesso à saúde e também o respeito à dignidade humana. Em 2014 foi publicada a Lei 12.984, de 2 de junho de 2014, que define crime a discriminação às pessoas convivendo com o vírus do HIV e também que estejam doentes com a AIDS. É importante a gente destacar aqui que, de acordo com o Guia de Terminologia da UNAIDS, lançado em 2017, o termo portador do vírus da AIDS ou portador do HIV é um termo incorreto, estigmatizante e ofensivo para muitas pessoas que convivem com o HIV. Por isso, nós devemos usar o termo pessoa vivendo com o HIV, que é a melhor expressão. Quando eu falar essa outra expressão, portador do vírus do HIV, quando eu falei ou quando eu falar, é porque eu estou lendo o que está escrito na lei, como está escrito lá. Então, essa lei de 12.984, ela define crime a discriminação dos portadores do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, e no seu artigo 1º, ela constitui crime punível com reclusão de 1 ano a 4 anos e multa as seguintes condutas discriminatórias contra
a pessoa com HIV e doentes de AIDS em razão da sua condição de portador ou de doente. 1. Recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que permaneça como aluno em creche ou estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, seja público ou privado. 2. Negar emprego ou trabalho. 3. Exonerar ou demitir do seu cargo ou emprego. 4. Segregar no ambiente de trabalho ou escolar. 5. Divulgar a condição da pessoa com HIV ou de doente de AIDS com o intuito de ofender-lhe a dignidade. E 6. Recusar ou retardar atendimento de saúde. E existe mais um outro aspecto importante, que é o sigilo no trabalho e também o sigilo médico. A pessoa vivendo com o HIV, ela tem o direito de manter em sigilo a sua condição sorológica no ambiente de trabalho. Isso inclui testes de admissão, testes periódicos ou de demissão. A testagem obrigatória é vedada por meio de dispositivos infraconstitucionais, trabalhistas, administrativos e éticos profissionais, além também de instrumentos internacionais da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. A portaria número 1246 de 2010 do Ministério do Trabalho e Emprego, que é hoje o Ministério do Trabalho e Previdência, no seu artigo 2º estabelece: não será permitida de forma direta ou indireta nos exames médicos por ocasião da admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno, demissão ou outros ligadas à relação de emprego, a testagem do trabalhador quanto ao HIV. Profissionais de saúde também têm a obrigação de somente averiguar a capacidade laborativa do profissional nos exames legais, conforme o artigo 168 da CLT, sem referência ao seu estado sorológico. Em caso de violação, deve-se registrar esse ocorrido na delegacia do trabalho mais próxima. Outro aspecto importante, o imposto de renda. Pessoas vivendo com HIV têm assegurado o direito à isenção de imposto de renda e, inclusive, o ressarcimento de valores retroativo a 5 anos a partir da comprovação da infecção pelo HIV. Tal previsão está prevista no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 1988. Não é necessário apresentar sintomas da doença AIDS para solicitar a isenção de imposto de renda. Qualquer pessoa vivendo com HIV, mesmo que ela tenha carga viral indetectável, pode recorrer ao benefício. E é importante a gente destacar que no futuro, esse mês, nós vamos fazer uma série de vídeos falando mais sobre o HIV e nós vamos falar mais detalhes sobre o processo da infecção. Mas esse nome, carga viral indetectável, é importante a gente destacar aqui que quer dizer que a pessoa tem uma quantidade de vírus tão baixa em circulação que os exames não testam. E a pessoa ser indetectável é igual intransmissível. A pessoa não transmite o HIV. Então, a pessoa pode ter relações sexuais que ela não vai transmitir o HIV se ela estiver com carga viral indetectável e estiver fazendo o tratamento de forma contínua. Outra lei importante, a garantia de acesso ao tratamento. Segundo a Lei 9.313 de 1996, todas as pessoas vivendo com HIV têm direito ao tratamento gratuito. Ninguém pode ter o acesso vetado ao tratamento e, nesse sentido, os medicamentos também que compõem o tratamento. Em caso de restrição ao acesso, recomenda-se procurar os conselhos municipais de saúde e também, se caso não tenha uma resposta, entrar com um processo judicial. Desde 2013, o Ministério da Saúde, por meio do SUS, oferece o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independente da contagem de células de CD4, que também é um outro aspecto importante sobre o HIV, que nós vamos falar futuramente mais detalhes sobre esse aspecto. Por isso, não deixe de se inscrever aqui para quando o nosso vídeo sair, você conseguir entender mais sobre a infecção geral do HIV, como ela funciona no corpo e o impacto que ela tem nas células CD4. No Brasil, nós temos também o Serviço de Atendimento Especializado em Infectologia, que é o SAI. O SAI da Infecto, né? SAI Infectologia, que presta assistência aos pacientes
que tenham condições, né, doenças infecciosas, e ele também é referência para o tratamento para o HIV/AIDS. Esse serviço ele possui uma equipe multidisciplinar com especialistas em diversas áreas, desde um médico infectologista, ginecologista, obstetra, nutricionista, proctologia, né, nefrologia, urologia, dermatologia, neurologia, pediatria, enfermagem, psicologia, ciência social, fisioterapia. Tudo depende do tamanho da cidade, do tamanho do SAI, né, daquele local. Os profissionais prestam atendimento especializado e oferecem assistência de acordo com o grau de complexidade daquela enfermidade da pessoa e da necessidade do indivíduo, tudo sendo coberto pelo SUS de forma gratuita, todos os exames necessários. No SAI são realizados o acolhimento dos pacientes, aconselhamento pré- e pós-testes do HIV, diagnóstico, consultas e adesões e internações. Essas internações aqui, gente, depende muito das condições de cada local, né? Normalmente essas internações é que eles vão encaminhar para o hospital, né? A partir de lá, caso o paciente seja necessário. O enfrentamento do HIV é uma jornada contínua que une ciência, direitos humanos e o poder das comunidades. Ainda que avanços extraordinários tenham sido alcançados, o estigma e as desigualdades, eles ainda continuam, exigindo que a gente continue lutando por um futuro mais justo. Como nos lembra o tema do Dia Mundial da Luta contra a AIDS de 2024, sigamos o caminho dos direitos. Somente com a inclusão, respeito e solidariedade nós podemos vencer essa batalha e garantir uma sociedade em que todos tenham acesso à saúde sem discriminação. E obrigado por todos, né, por estarem aqui assistindo esse vídeo e que possam, né, se engajar nessa conversa essencial. Juntos nós somos mais fortes na luta contra o HIV. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, porque nós vamos lançar no nosso vídeo em sequência a história da descoberta do vírus, do HIV. Então vejo vocês nesse vídeo. E vou deixar indicado aqui o vídeo anterior, na qual nós conversamos um pouco mais sobre as origens, digamos, a origem e a forma de dispersão de algumas das grandes pandemias da história da humanidade. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!